vídeo de agora a gente vai falar de um interesse de um clube russo no vir para a Rússia, jogar no futebol russo. A gente gosta muito do futebol dele, temos acompanhado o futebol dele já há muito tempo, está se destacando nessa temporada. Ele tem... Desde criança, sonhava com o dia em que vestiria a camisa do Real. Fala, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo, galera. Se está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, puder ajudar a trazer conteúdos diários para vocês como o Mengão, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Nesta terça-feira, dia 16 de julho de 2024, estamos trazendo para vocês as últimas novidades do mercado da bola do Flamengo. Vamos aqui para mais um giro. Palmeiras amanhã. É o grande jogo da hora. É o grande jogo e o Fortaleza com vitória, tá? Aliás, São Paulo e Grêmio é um jogo interessante, hein? Ah, não, mas o jogo de amanhã é Botafogo. Ah, não. Sim, não tenha dúvida, né? A gente vai falar de Botafogo e Palmeiras? A gente vai falar daqui a pouquinho. Tá, eu faço a propaganda aqui, que tem uma entrevista muito legal na nossa revista sobre o assunto. Exatamente. Até para tentar baixar um pouco de poeira, né? Eu já sei o que você vai falar, eu não vou dar spoiler. Mas já sei. O Flamengo, meus senhores, tem 2 reforços engatilhados. Um pode ser aquele tiro certeiro no alvo. O outro pode ser aquela pistolinha d'água. Entendeu? Pode não acontecer nada. Mas aí é onde eu quero entrar. O Flamengo buscando acordo de 18 milhões para comprar 100% do Claudinho, que pode, inclusive, até não ser por 100%, pegar uma parte para destravar a negociação. Que aí tá o Claudinho, que saiu no último final de semana meio bravo com o técnico e tal, mas como o Zenit contratou o meia da seleção russa justamente para essa posição, já prevendo essa possível negociação, a história começa a ganhar um corpo mais facilitado ao Flamengo. Então a gente pode até destrinchar o que pode agregar esse Claudinho. Bom, pode não, vai agregar bastante, mas como que se escala numa equipe que vai ter uma forte concorrência agora do meio para frente. E a outra negociação que está travada é com o Marco Antônio. O Marcos Antônio, né? Que é Marcos Antônio, enfim. Mas que é um jogador que pertence a Lazio, estava no PAOK da Grécia. Que teve uma passagem pelo Shakhtar. Mas que, sinceramente... Cara, gastar essa energia toda... Por ele, eu tô achando muito desnecessário. Cara, eu vou te falar, até o Claudinho, assim... Porque claro, o Claudinho justamente pode fazer essa função centralizado também, como já jogava no Bragantino. Porque quando jogava no Bragantino, o Claudinho dividiu o setor ofensivo com o Arthur. O Arthur jogava aberto pela direita e ele como centralizado. Então ele pode fazer a função de camisa 10. Pra que gastar energia com um atleta que, na minha modesta opinião, é bem mediano? Claudinho não. Claudinho é outra prateleira. Marcos Antônio... eu confesso que vi muito pouco do Marcos Antônio, não consigo nem julgar, mas o que eu acho é que o Flamengo não precisa desse jogador nesse momento. Não. Né? Então, e eu acho que isso é uma coisa que às vezes é pouco considerada, assim, traçando um paralelo, guardadas as proporções. É que nem o Mbappé chegando no Real Madrid. Você fala, vai melhorar o time, mas quem que vai sair, entendeu? Você acha que as pessoas não consideram 12, direito? Né? Não vai dar pra... Não cabe todo mundo. Se o Flamengo não for perder o Arrascaeta, como acho que não vai, o De La Cruz, não vai perder... Já tá falando de Paquetá, ainda vem Claudinho, eu acho que... Sinceramente... Paquetá, não acredito que vem. Talvez o Claudinho seja porque já não andou do Paquetá, né? Eu acho até o Claudinho poderia ser mais útil do que o Paquetá. Porque já tem o Gerson, que é de uma característica parecida ao Paquetá, enfim. Mas eu acho que o Claudinho, se vier, de fato, fortalece ainda mais um elenco que já é excepcional. É um jogador que eu, pessoalmente, esperava mais na carreira dele. Achei que ele fosse ser um jogador de seleção brasileira, de um grande clube europeu. Ele quis ir pro Zenit, esperava que a guerra fosse explodir, né? Mas mesmo sem guerra lá, os caras não liberam fácil também, né? E só libera pra China ou pra Arábia Saudita. Mas ainda o Zenit, quando estava na vitrine europeia, disputando as competições, muitos jogadores eram convocados para a seleção. Sim. O Zenit sempre teve atletas que foram cedidos à seleção. O problema não foi o Zenit, o problema foi a guerra. Mas eu acho que aí tem a questão, o cara tá na Rússia, uma competitividade muito baixa, tem poucos times bons na Rússia. Hoje em dia nem tem mais, né? Naquela época de CSKA, tal, até tinha um pouco mais de Spartak, enfim. Ele tá numa liga muito ruim, eu acho que isso é um problema também. O cara vem pra cá, não sei se já chega jogando num nível alto de competitividade, enfim, eu acho uma boa contratação se vier.
Mas não acho que o Flamengo precise também ficar, 18 se milhões vale? Você pagaria? 18 milhões. Eu acho que se o Flamengo tem condições de fazer esse investimento, eu pagaria. Porque é um jogador a mais, entendeu? O campeonato não para em data FIFA, você perde o Arrascaeta, você perde o Dela Cruz, você perde o Varela, você perde o Vinha, você perde o Pulgar, o jogador se machuca. É isso aí, velho. O Flamengo estava lidando muito bem com a situação, chegou a abrir 4 pontos do Palmeiras, hoje está a 1 ou 2 atrás. 2, né? Sim, 2. Então, os caras estão olhando abriu pra o isso. bico, né? Eu acho que o Flamengo está fazendo certo. É que agora os caras voltaram, né? Agora os caras voltam. Depois, até voltar, de repente o cara não volta num bom nível. Eu acho que se você tem dinheiro... esse é o ponto. O Flamengo é quem tem dinheiro pra isso. Eu contrataria, entendeu? Olha lá. O Flamengo a 2 pontos do Palmeiras, já ficou a 4, né? Agora, eu mediria o esforço que o Flamengo tá tentando de destravar essa história do Marcos Antônio, que, repito, um jogador bem nível mediano pra baixo. Eu lembro dele no Shakhtar. Normal, nada, nem nada. Claudinho é diferente. Claudinho é outro nível. Jogou na seleção brasileira que foi campeã olímpica. Não. Bateu, inclusive, a Espanha na final, sim, né? 7 jogadores desse time da Espanha que tava lá na Olimpíada. Agora, exatamente, o time campeão da Euro, né? Exatamente. Não. Claudinho, esse talvez seja aqui uma unanimidade na nossa discussão. Eu gastaria, em vez de um esforço, até porque nessa posição, Sormani, o Gerson, se precisar, pode jogar mais à frente, como um terceiro homem de meio campo, e não só segundo. O Dela Cruz pode fazer essa função. Tem o Arrascaeta e tem o Claudinho, ou seja, o Flamengo tem 4 jogadores que podem jogar numa posição em que só tinha um, que era o Arrascaeta. E em vez de gastar energia em Marcos Antônio, mas aí gasta energia no lateral direito. Eu acho que o Flamengo poderia, por exemplo, ir atrás de um atacante, pensando já na perda do Gabigol. Já traz um cara agora. Não, acho que até dezembro eu acho que é uma posição meio resolvida pro Flamengo. Mas, Luiz, pra mim, a posição que hoje a torcida do Flamengo não tem nenhum tipo de certeza, fixação, é a lateral direita. Também. Que é o Wesley e o Varela. O Varela tem jogado, né? Foi pra seleção, aliás, nem jogou, né? Ele é limitado. Vai pegar o lateral. O problema todo é que você tem laterais pra contratar. Isso é difícil, né? É difícil. Você vai contratar o Hakimi? Você consegue contratar? Não, o Palmeiras contratou o Giai. Não consegue. Você consegue contratar o Alexander Arnold? Não consegue. Quem mais que tem lateral direito aí que é bom? O Palmeiras apostou no Giai, que é um jogador de seleção de base da Argentina. Vamos dizer, o Palmeiras vende? O Mike? Não, aí vende. Quem mais que tem aí? Não tem. É uma posição carente mesmo. Ele tem que olhar e peneirar em América do Sul, peneirar no futebol mexicano, não sei, na Europa, consegue repatriar alguém. Então, vai saber. Peneirar, né? Eles peneiraram com o Varela, não deu certo. Como já tinham peneirado antes com outro lateral, que era... Como é que era o nome do outro lateral? Tinha um outro lateral aí. Bom, enfim. Então... O Isla. Isso, que era o chileno. E veio da Juve. Veio da Juve. Entendeu? Então, Tem que contratar um lateral direito? Tem. Lateral esquerdo? Tem. Lateral esquerdo tá bem. Vinha e o... Sim, não, lateral esquerdo tá resolvido. Eles tentaram contratar o Danilo. Tentaram contratar o Danilo. O Tite pediu. O Tite pediu. Entendeu? Acho que seria legal. Pro futebol brasileiro. Claro que cabe. Pra seleção, não. Não, seleção não. Seleção, esquece. não. Seleção é outro Mas nível. pra jogar no Flamengo? Cabe. Ele, inclusive, é flamenguista. Ele já disse que gostaria. Então, eu tentaria esse tipo de esforço. Você convencer um cara como o Danilo, como o Flamengo trouxe o Rafinha à época, né? Que também já estava perdendo espaço na equipe, meio parecido, já com a mesma idade. Enfim, bom, é a tentativa que eu faria. Agora, não gastaria R$1 em Marcos Antônio. Eu realmente não conheço praticamente nada do jogador, mas acho que se ele fosse tão bom, ele não estaria emprestado ao PAOK pela Lazio. Não, a Lazio não quis, não teve espaço numa equipe... Ele jogava onde? Aqui no Brasil? Não, ele era a base do Atlético Paranaense e foi jogar em Portugal, essas coisas todas, entendeu? Ele se criou fora do Brasil. Mas, repito... ele, né? Hoje a Lazio não tinha ninguém. A Lazio, ela perdeu o Milinkovic-Savic pro Al Hilal... E ele poderia fazer essa função e não conseguiu fazer. Ficou Alberto. São Luiz Alberto jogando hoje lá no meio. Então, assim, o Felipe Anderson foi embora. Ou seja, espaço abriu na Lazio. Espaço abriu para que ele pudesse se criar. Né? Então, e tá emprestado pro 5º, 6º escalão da Grécia, que é o PAOK. Inclusive, time de onde
surgiu o Abel Ferreira para o Palmeiras, né? Então, assim, com todo respeito, acho que o Flamengo tá dando 2 tiros. Um que vai ser na água e o outro, para mim, que vai ser um tiro certeiro, né? Tem um superchat aqui do Luiz Fernando de R$5. O problema é que eu tô... sobre contratações, né? Hoje o Marcos Antônio está mais próximo e o Claudinho continua difícil, tá? Continua difícil a negociação com o Zenit e o Flamengo já começa até a pensar em outros nomes, tá? Não sei que nomes são esses, não tenho essa informação. A única informação que eu tenho é que eles já começam a pensar em outros nomes diante da dificuldade. É uma diferença de acerto financeiro entre o que o Zenit quer e o Flamengo oferece. E o Zenit não tem ainda o jogador para a função do Claudinho. A ideia dos russos é trazer um jogador, caso venha do Claudinho, que possa ocupar a sua posição. O rapaz é titular do time, joga todas as partidas, se destaca, ou seja, é como se o Flamengo fosse obrigado a vender, sei lá, o Pedro hoje, ou sei lá, o De La Cruz. Você vai ter que vender o cara. Não quer vender? Vai vender por quê? Tem que chegar alguém com muito dinheiro. Por que o Zenit vai vender o Claudinho? Né? Claro que o jogador pode fazer uma pressão para sair. Isso sempre pesa bastante. Mas não é o único fator que vai definir essa questão, se ele fica ou se ele sai. Mas a contratação segue um tanto quanto complicada. Ô, Mauro, vou com você ainda. Sobre essa enquete, você acha que o Flamengo precisa de reforços? Olhando o mercado que vocês estão fazendo, Botafogo forte, Palmeiras indo forte pro Cruzeiro, então nem se fala? Eu acho que o Flamengo já tinha um time forte, contratou 3 jogadores no começo da janela, né? Quem contratou jogadores como o Flamengo? Contratou mais de 30 milhões de euros em reforços. Vinha, Léo Ortiz e o De La Cruz. O De La Cruz pagando multa rescisória de 15 milhões de dólares ao River Plate. Acho que o Flamengo já fez uma janela muito forte. Agora precisa de um lateral direito. Seria bom contar com mais um homem de meio campo, né? Existem algumas carências no elenco para você manter ali um determinado nível, né? Mas o Flamengo já fez uma janela forte. Né? É diferente a situação, e não dá para ficar comparando com o SAF, né? O Cruzeiro mudou de dono agora, resolveu abrir o cofre. Esse negócio de SAF é assim, né? Os caras vão lá, muda, está comprando, mercado desregulamentado. Qual a sua receita? Tem fair play financeiro? Não tem, é uma farra. É uma grande farra. Eu trago o jogador, coloco aqui, jogo para o meu time no exterior se eu quiser, faço o que eu quiser. É assim que funciona, não dá para ficar comparando, né? Eu acho que o Flamengo precisa de algumas contratações, sim, mas não acho que seja uma situação desesperadora, não. Pelo contrário. Acho que tem que ser feito com calma. Eu sou radicalmente contra essa ideia, de muita gente defende, contrata, tem dinheiro, vai lá e contrata. Foi assim que os clubes se endividam. Vai lá e contrata, vai lá e contrata. Não é assim que a banda toca. Você vai lá e faz uma proposta. Se a proposta está acima daquilo que você propõe pagar, aquilo que é razoável dentro do seu fluxo de caixa, então você não contrata. Paciência. Se for assim, vai contra. Futebol brasileiro sempre foi marcado por isso. Agora, as SAFs, elas trabalham no universo paralelo, em que faço contratações, independentemente de ter receita ou não. Você não precisa provar nada. Eu contrato um jogador de um valor X, mas o outro. Também a receita é desse tamanho, e daí não tem problema. É um mercado desregulamentado. É uma grande bagunça. Uma bagunça que faz com que quem se organizou, quem trabalhou para se organizar, é meio otário nessa história. É meio otário. É só você pegar, virar SAF e tal. De repente, também, a SAF tem um risco. O sujeito pode ir embora, pode parar de brincar de dono de time, pode achar que não está dando lucro e desfazer o negócio. Tudo isso pode acontecer. Mas no intervalo como esse, o time pode ganhar um campeonato importante com uma grana que ele não tem, com um time que ele não consegue gerar receita que banque aquilo. Então, o Brasil está na contramão do mundo. Se o fair play financeiro existindo na Europa, ainda assim existem brechas que vira e mexe são exploradas, é o Manchester City, que tem uma série de acusações de ter violado o fair play financeiro e os ingleses enrolam até hoje, não resolveram nada. Né? Até lá acontece esse tipo de coisa. Né? Imagina no Brasil o mercado desregulamentado. É um paraíso para esses donos de vários clubes ou para quem quer brincar de dono de clube de futebol. Enquanto tiver dinheiro, tiver interesse, até o dia que o cara não quiser mais. Não dá para competir pensando dessa maneira. Tem clube de futebol como Flamengo, como Palmeiras, tem que competir nesse mercado dentro daquilo que ele pode fazer, com muito mais, numa situação muito mais sustentável, né? Casagrande, já estamos um tempo falando desse assunto aqui, mas a gente apaga para falar de novo todo dia, tá bom? Vem, Casagrande. Sim, claro. Boa tarde para você. Boa tarde. Lucas Pedrosa, boa tarde para você também. Então tá aí. Aliás, o Flamengo voltando, tendo uma semana aí, né, para treinar, já que não joga essa próxima rodada, como nós já falamos por aqui. E o Flamengo voltando com uma força máxima, né? Pois é, a cavalaria de volta. Assim, os uruguaios, a gente vai falar sobre isso ainda. Os uruguaios ainda não se reapresentaram, foram liberados pela comissão técnica para se representar apenas na quarta-feira, mas mesmo assim nada muda na preparação do Flamengo, muito pelo contrário, é um tempo precioso na vida de qualquer treinador no futebol brasileiro, porque é difícil, ainda mais
se tratando de Flamengo, que está sempre disputando todas as competições. É difícil você ter uma semana livre para poder trabalhar, treinar e pensar no próximo duelo, que é um duelo extremamente importante diante do Criciúma. Se o Flamengo quiser ainda continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, óbvio, pode tropeçar contra o Criciúma, mas vai continuar brigando. Mas você não pode perder pontos para adversários teoricamente mais fracos, que estão na parte de baixo da tabela. Tal como fez o Flamengo nas últimas rodadas. O Flamengo deu mole em casa diante do Cuiabá. O Fortaleza é um time que bate de frente com muita gente já no futebol brasileiro, mas jogando em casa eu acho que o Flamengo tinha a obrigação de vencer. Não venceu, faz parte, já falamos muito sobre isso. Agora é pensar no jogo contra o Criciúma com todos os jogadores praticamente à disposição. A única dúvida será o Bruno Henrique, se ele vai conseguir vencer essas dores no tornozelo direito, porque ele ainda sente muitas dores. Tanto é que ontem não foi a campo. Eu acho que matematicamente, no momento de tanta disputa, que aliás, desde o início da competição, que é ali entre o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo em busca da liderança, né, ô Pedrosa, e a gente imagina que vai ser assim até o final. Eu acho que vai entrar mais gente nessa briga aí. Eu também acho. O que acontece é que, nesse momento, ficar com um jogo a menos é ruim. Claro. Porque você fica se debruçando, eu tenho um jogo a menos, eu tenho um jogo a menos. Mas você não sabe qual vai ser o destino daquele jogo. Mas, olhando pelo lado positivo, a gente pensar na carga que foi para o Flamengo, perder tantas peças, ou seja, ter que utilizar outras. E esses caras que jogaram a Copa América têm um nível de estresse não só físico, como mental também, né? Sim. E aí você volta. Ter essa semana, e até para dar folga para esses caras que voltaram, vai ser importante para o Flamengo. Tirando aquela parte esportiva e matemática que a gente já tocou. Estou falando nessa parte física, ô Pedrosa. Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu acho que você citou uma coisa que é muito importante, que esse Campeonato Brasileiro ele tem uma característica onde você, de fato, não sabe em qual colocação o seu time está. Claro que Botafogo, Palmeiras e Flamengo estão lá na ponta e devem continuar, como a gente falou. Eu acho até que o Cruzeiro vai chegar nessa briga aí. Você tem o São Paulo também. São times que são grandes e são acostumados com essa competição. Mas, de forma geral, você entender que esses jogadores viajaram para os Estados Unidos para jogar a Copa América, que eles tiveram uma eliminação que foi pesada, porque teve confusão no jogo do Uruguai, porque tem a frustração da eliminação, porque o Uruguai estava vivendo um bom momento. Então, eles tinham essa esperança de, quem sabe, chegar à final. Tudo isso para o jogador assimilar e para o grupo desses jogadores assimilarem é uma coisa que requer tempo. Então, eu acho que, no final das contas, por mais que ficar com um jogo na tabela a menos seja ruim, pro Flamengo, esse descanso não só dos atletas que estão aqui, mas também dos que voltaram, é interessante para eles poderem se reambientarem e o Tite também pensar na melhor maneira de escalar esse time. Porque o fato é, que a gente estava até discutindo isso aí, a pressão vai para quem, pressão vai para ninguém. O fato é que o Tite tem uma grande missão, que é como vai ser esse novo Flamengo que vinha fazendo uma boa temporada e agora chegaram os novos jogadores. Quem sai, quem entra, é muita coisa para o Tite pensar, então a semana vai ser importante. O Vinha entra. Entra? Eu acho que entra. O Vinha e De La Cruz, para mim, são dois jogadores que fizeram muita falta ao Flamengo durante esse período. O Arrascaeta, eventualmente, alguém conseguiu dar conta do recado, o próprio Lohan, o próprio Gerson, mas o Vinha, tendo em vista as atuações do Ayrton Lucas, que não soube aproveitar muito bem a ausência do concorrente uruguaio, e o De La Cruz no meio de campo do Flamengo, são dois que fazem muita falta. Vamos lembrar aqui vocês dois? E o Wesley deu conta, na ausência do Varela. Quem que aproveitou esse momento em que os titulares estavam viajando e quem não aproveitou? A fase foi boa pra quem? Esses jogos aí, 9, né? Não foram 9 jogos? Sem sombra de dúvida. E pra Posso quem começar? não foi? Claro, claro. Sem sombra de dúvidas, pra mim, o Wesley. Pra mim, foi o que mais chamou a atenção e de maneira extremamente positiva. Ele não fez o torcedor do Flamengo sentir saudades do Varela, que é, pelo menos até o início da Copa América, ele era o titular e a torcida estava aí xingando o Wesley a todo momento. E nesses 9 duelos, se a gente pegar aí de maneira geral, eu daria nota 8 a 9 para o Wesley, porque ele fez partidas muito boas. Eventualmente ele deu um mole ali no setor defensivo, inclusive no último jogo contra o Fortaleza, o Breno Lopes, nossa, deu um calor danado no Wesley na parte defensiva. Mas, de maneira geral, para mim, o Wesley foi o que mais aproveitou. Os dois concordam que talvez o Gerson tenha sido o ponto maior claro, desse período? Sem dúvida. Na verdade, eu vou um pouco além. Eu acho que o Pedro foi esse ponto maior. O Pedro, mas ele mim... já é titular. É porque o Gerson também. Momento... Mas o Gerson também já era. Mas ele estava naquele momento que a galera tava, o Gerson Na verdade, ele mudou de posição, né?
ele estava muito irregular, né? Ele mudou de posição, porque na meia direita ele já tinha feito bons jogos com o Tite. Eu acho que quem aproveitou, que não é titular, na minha visão, o Wesley, o Léo Ortiz, para mim, fez uma boa participação, excelente participação nesse novo Flamengo. Fora da o Luiz Araújo, dele. que não é um cara que é completamente titular do Flamengo, mas que aproveitou bastante as oportunidades que ele teve. Pra mim, e o Davi Luiz, que acabou ganhando a vaga de titular, né? Mesmo com o Léo Pereira aqui, o Davi Luiz ele conseguiu se consagrar o titular da posição. Ele perdeu esse espaço, o Léo Pereira, né? Ele perdeu espaço, enfim, isso me chama até a atenção. A gente não acompanha o dia a dia ali do Flamengo, treinamento, não sei se o Léo Pereira não vinha treinando bem, porque assim, embora o Davi Luiz tenha crescido de produção, mas me chama a atenção o fato. Né? Que do outro lado a gente às vezes fala, o que aconteceu com o cara? Mas, gente, exatamente. do outro lado é só o Davi Luiz, né? Tem o dia a dia ali do Flamengo. Por exemplo, muita gente questionava o fato do Tite não escalar o Matheus Gonçalves. Só que na última entrevista coletiva, o Tite, entre aspas, deu uma indireta, dizendo, no dia a dia o Matheus Gonçalves conquistou isso. Assim, dando a entender que anteriormente o Matheus Gonçalves não estava merecendo a oportunidade. É aquilo, eu não gosto de ser leviano, até mesmo injusto, de dizer que os treinamentos do Matheus Gonçalves não estavam sendo bons. A gente ouve, embora a gente tente, mas a gente não fica sabendo de tudo que acontece de fato lá no Ninho do Urubu. Então, assim, de fato chama atenção o Davi Luiz ter recuperado essa vaga de titular. Mas estamos falando de um cara que tem uma história muito bonita no futebol, que precisa ser respeitado, que é o Davi Luiz. E ele cresceu de produção. Mas quem ganha com isso é o Flamengo, sem sombra de dúvida. Porque, exemplo, quando o Davi Luiz foi poupado, o Léo Pereira entrou e deu conta do recado. Então, assim, sem nenhum problema. Mas eu concordo com o Pedrosa, por exemplo. O Léo Ortiz conseguiu aproveitar muito bem e fora da posição dele. E assim, a gente fala tanto sobre essa exigência de versatilidade, né? E alguns jogadores dão conta e outros não dão. E tá tudo bem. Tem gente que não vai trocar o lugar e vai jogar bem, vai performar legal. E o Léo foi, de fato, melhor do que os caras que jogam na posição dele, o Pedrosa. O Léo Ortiz. Sem dúvida. Eu acho que se for pensar hoje num... É porque tem o Léo Pereira, né? Léo Pereira. Se for pensar hoje num substituto imediato que mais performou na ausência do Pulgar, sem dúvida alguma é o Léo Ortiz. O primeiro volante do Flamengo reserva imediato, Léo Ortiz. Porque, cara, eu entendo que o Léo Ortiz é um zagueiro e tudo mais, mas a qualidade que ele demonstrou não só para destruir jogadas, mas também para construir, para achar passes verticais, para dar dinâmica no meio-campo, não é uma dinâmica comum para zagueiro, muito pelo contrário. E é por isso que ele é tão bom, é por isso que o Flamengo brigou tanto pela contratação dele. E quem foi o cara, assim, para vocês que menos aproveitou? Um nome só. Alan. Vitor Hugo. Outro bom nome também. O Lohan, na opinião de vocês... Deu conta do recado. Né? Tem muito a evoluir. Tem na idade dele. Mas né, eu não vou ficar cobrando muito de um jogador de 17 anos que ainda está em processo de evolução. Às vezes, quando você tem um pouco de idade assim, você entra e faz um jogo como o dele contra o Corinthians. Foi um jogaço. Num momento em que o Flamengo, o Tite, o todo não estava bem. Aí o moleque entra, arrebenta num grau assim, de botar o Flamengo em outro lugar. E aí todo mundo acha que ele vai ser sempre daquele jeito. Só que as pessoas precisam entender que esses meninos, eles não vão performar sempre desse jeito. Eles têm uma irregularidade que eu acho que é uma das maiores características dos mais jovens no futebol. Ainda mais nesse momento de transição tão firme que é o momento do Lohan. Então acho que ele acabou colocando a régua dele. Não que ele não consiga entregar mais aquele jogo, mas que sempre não vai ser daquele jeito, Vinícius. Fernandinha, o torcedor, ele tem o direito de exigir isso, eu entendo, mas quem precisa entender que ele precisa evoluir é o próprio jogador. Se ele não entender isso, ele não vai evoluir. E ele precisa evoluir em muitos fatores. Por exemplo, ele retém muita bola em determinados momentos. A marcação dele, quando o Flamengo está sem a bola, não é a ideal. Ele precisa entender que o futebol de hoje existe uma intensidade muito grande a todo momento, não é só quando ele tem a bola. Se ele não entender que ele precisa evoluir esses fatores, ele não vai evoluir, não adianta. Mas eu acho que ele é um garoto extremamente, digamos assim, talentoso, não só com a bola nos pés. Mentalmente falando, a gente percebe que o Lohan também é um cara extremamente evoluído nesse sentido. Então, acho que ele começou a entender, até porque o Tite sabe fazer esse trabalho muito bem nos bastidores. Então, acho que, de maneira geral, o Lohan aproveitou as oportunidades dele. E, eventualmente, eu achei um absurdo ele ter sido vaiado no Maracanã, por exemplo, mas o torcedor ele pagou o ingresso, ele faz o que ele bem entender. Repito, não sou sommelier de torcedor aqui. Mas o Lohan, na minha opinião,
para mim está acima da média nas atuações nesse período aí, na ausência do Arrascaeta. E a gente chegou a falar isso aqui no início, né, o Pedrosa, em relação a essa regularidade dos meninos, que ela praticamente não existe, é uma característica muito forte. E aí as vaias, às vezes, nessa idade machuca, mais do que qualquer outra coisa, né? Tem que entender como é que ele digeriu isso, porque isso é muito forte, né? Você tá ali naquela sua primeiro momento no profissional, e aí você vai daqui de um jogo em que você é altamente aplaudido e lá alguns jogos depois você é avaiado. Às vezes essa vaia machuca, né? Eu acho que se tem alguma coisa dentro do elenco do Flamengo que ele pode se agarrar é o Pedro. Se o torcedor do Flamengo vai o Pedro, craque da América, campeão da Libertadores, campeão de tudo com a camisa do Flamengo, maior artilheiro do Maracanã, por que ele vai se abalar com esse tipo de vaia? É claro que cada jogador é um jogador, mas ter o Pedro como exemplo e a volta por cima, para mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nessa temporada, o Lohan poderia se espelhar no próprio Pedro para poder dar essa volta. Mas eu vou na contramão dessa avaliação no sentido de... Eu acho que esse período foi maravilhoso para o Lohan. Maravilhoso para ele ganhar casca, maravilhoso para ele se adaptar a ser um titular do Flamengo que requer muita responsabilidade, maravilhoso para ele entender o que é a pressão na torcida. Então, o processo de amadurecimento do Lohan nesse período foi muito importante. Talvez se não tivesse Copa América, o Lohan só ia jogar em 2025 com frequência. E o Flamengo conseguiu dar essa bagagem para ele. Ô, Venê, tá aqui, ó, a pergunta aqui, ó. E o Claudinho? Cadê DJ Careca? Aí, ó. E o Claudinho? Vem ou não vem, Venê? Perguntou o Márcio. O que eu posso dizer é o seguinte, da parte do Flamengo, tudo pronto pro anúncio. Nesse vídeo... Pro anúncio? Pro anúncio, porque nesse vídeo ele aparece de camisa branca numa TV, entendeu? Então, assim, da parte do Flamengo, tudo pronto. Mas o Zenit está fazendo, inclusive, só uma atualização rápida. O Zenit agora sabe que quando o jogador quer jogar em outro clube, é difícil a ver o que vai acontecer. Minha terra, meu céu. Deve ficar com um trabalho danado para fazer essas apresentações. Ô, Fernanda, quem guarda notícia é jornaleiro, né? Já. E nesse caso você não tá vendo. Eu não tô divulgando, não tô estragando nada. Só falou o que tá acontecendo. Pelo contrário, estou valorizando o trabalho dos amigos. Parabéns, porque tá bonito. Cris, aquele negócio que a gente já sabe. Cobrando. Olha consultoria aqui, grátis. Pô, é grátis, Venê. Nunca vi isso. Falar em música, daqui a pouco eu vou falar do meu fogão. Por isso que a labareda agora, sabe o que é? Eu estou ansioso para amanhã. Eu também. Olha aqui. Flamengo faz trabalho especial para preservar Lohan após vaia. Jovem foi um dos destaques durante o período da Copa América, mas queda de rendimento fez a relação com a torcida ir de 8 a 80. Tenham aí um acolhimento maior. O pedido de Tite diz a respeito à torcida do Flamengo, que deixou o gramado do Maracanã sobre vaias, diante da vitória contra o Cruzeiro no dia 30 de julho. Durante aí a Copa América, o meia como substituto de Arrascaeta correspondeu à expectativa em primeiro momento e foi abraçado pela torcida. Oscilou na reta final e ouviu alvos de críticas e cobrança. O jovem participou de 8 dos 9 jogos, sendo 6 como titular. A sequência foi interrompida justamente depois das vaias contra o Cruzeiro. Na sequência, Lohan começou no banco contra o Atlético Mineiro e programizou algo incomum. Entrou contra o Cuiabá, mas foi substituído. E neste cenário que duas palavras ganham força nos bastidores: acolhimento e preservação. Ela possui raízes diretas com Tite e a sua comissão técnica, mas se encaixa também na relação do jovem com o elenco rubro-negro. Então o Flamengo mantém cautela na utilização e o apelo do Tite aí são um retrato de Lohan no Flamengo neste momento. O jovem não foi utilizado pela primeira vez em 2 jogos. A última vez que ficou à disposição e não entrou em campo foi na goleada em cima do Vasco, o último jogo antes dos convocados irem para a Copa América.